Os Templários eram meio otário, né? Meio filha da puta, não era? Por que, assim? Porque, assim, a gente vê que eles tinham o... Tá falando pro cara que adora os Templários. Não tem nada. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de admiração pelos Templários. Não mesmo. Assim, eu acho que eles geopoliticamente falando, eles tiveram grande influência. Mas são só guerreiros, cara. Entendeu? Eu curto, assim, a ideia do cavaleiro medieval enquanto uma instituição de guerra. Mas Templários, só foi mais um nesse meio. Pode meter Mario, cara. Não quero meter Mario, eu só vou fazer um vídeo resposta depois. Como é que eu vou meter o Mario num bagulho que eu sou absolutamente ignorante? É que assim, nas coisas que vem pra mídia, no videogame, filme, sério, caralho, isso aqui, é sempre uma história dos caras sendo uns arrombados em nome de Deus. Assassin's Creed, né, cara? Tá não, Assassin's Creed também. Aí, tá vendo? Mas, afeta a visão ou não afeta? Olha o fanboy aí. Ele analisou ser mais assim... rápido que eu, hein? Te analisou mais rápido que eu. É uns caras assim meio, porra, eu vou usar o nome de Deus aqui pra eu ganhar esse território aqui e sei lá, entendeu? Uma parada meio usar o nome de Deus pra ser um arrombado, tá ligado? Então, essa visão que eu tenho desses caras, entendeu? Dos Templários, assim, de uma maneira geral. Eles eram isso mesmo? Então, assim, o ponto é... O Templário, ele é basicamente uma parada da igreja, não é? Isso, os Templários estão conectados... Inicialmente, 100% à Igreja Católica. Eles são investidos pela Igreja Católica. Né? O Papa Urbano II e tal, né? Bernardo de Claraval, que era um monge, que era quase o Papa. O cara era tão respeitado na Europa que ele era assim, talvez tivesse uns degraus abaixo ali do que o Papa. Escreveu a regra para os Templários. Então, vamos dizer, a ideia dos Templários, a princípio, era nobre. Proteger os peregrinos que viajavam até Jerusalém. Eu estudo os Templários por uma questão de história militar mesmo. Não tem como você estudar história medieval sem estudar os Templários, né? Os caras impactaram demais. Então, assim, do ponto de vista histórico, os caras tinham uma visão nobre. Tá. Que era... Porque a galera que ia da Europa pra Terra Santa morria demais pelo caminho. Eram atacados, né? Seja por muçulmanos ou por bandidos e tal. Então, muita gente morria. Então, a princípio, é essa a ideia. Os 9 cavaleiros templários, tem até o Hugues de Payens, que é o fundador da ordem, vai até o Papa, até o Patriarca de Jerusalém. A gente quer criar uma nova ordem para proteger esses peregrinos. Pô, legal, uma boa ordem. Foi a primeira ordem. Aí tem uma importância militar muito grande, porque foi a primeira ordem militar medieval da história. Sabe? Foi criado um grupo organizado, com um código, com leis, com regras, para trabalhar para uma função de proteção militar. Então, assim, não dá para que eles achavam esses guerreiros? Os Templários? Como é que é assim? Tipo, vou criar aqui a Ordem dos Templários. Isso. Agora tem que achar os caras pra ser Templário. Amigos no bar, tomando hidromel? Pô, tu quer ser Templário? Isso, cara. O Tipo, que você acha? reunião da Inodê? Pô, maneiro. Ô, brother, vem no hotel aqui. Negócio legal pra te falar. Entendeu? Caraca. Mais ou menos assim. Claro, o amor a Deus, né? A princípio, acima de tudo, né? A gente não sabe quais foram as razões por trás, o que levou os caras, mas é óbvio que um grupo de amigos, esses 9 cavaleiros, tiveram essa ideia, concordaram entre si. E como a religiosidade era tão forte na Idade Média, cara, qualquer coisa que você falasse que ia fazer em nome de Deus, você era um herói. Legal. Entendeu? Principalmente proteger os peregrinos que morriam mesmo. Os caras eram indefesos. Começa com uma ideia muito maneira mesmo. Isso. A gente não tem como julgar o contrário. Agora, ao longo da Idade Média, os Templários se tornaram muito poderosos. Os caras criaram os primeiros sistemas bancários, né? Então, assim, discute-se que eles deixaram a pobreza, que classificava o código, tanto que tem até o lance de 2 cavaleiros templários no mesmo cavalo. Sentados, já viu esse lance? Tem uma moedinha e tal, da época dos Templários, que eles eram tão pobres que 2 cavaleiros compartilhavam o mesmo cavalo. Claro que isso é mais uma anedota do que realidade. Mas então, sim, começou com essa nobreza toda. Mas ao longo da Idade Média, eles ganharam tanta influência por vamos dizer, essa ideia nobre, que eles passaram a virar basicamente comerciantes, mercadores. Entendeu? Não sou... Quem sou eu pra dizer assim, qualquer coisa que, tipo, porra, eu sei que você que é um historiador. Não, mas, que é isso, cara? Eu te refuto, não tem problema. Tá. Assim, você tá... pra mim, faria sentido eu pensar que
os manda-chuva da igreja, imagina, assim, não tem nada contra a igreja também. É só, naquela época, era tudo diferente, caralho, não sei o quê. Os manda-chuva olharam assim, porra, tá vendo aqueles templários ali? Ah lá, o povo respeita eles pra caralho, mané. Porque os caras estão fazendo um bagulho pro povo mesmo. E, porra, eu acho que eu vou, pra meu próprio ganho político, caralho, falar agora a favor dos templários, não sei o quê, me apropriar dessa galera aqui militar, dessa ideia inteira, dessa galera que goza do respeito público e tudo mais, e vou me fortalecer e começar a tomar umas atitudes escrotas. Entendi. Tá ligado? Tô ligado. Isso não rolava. Rolava? Rolava. Não só rolava, quanto isso foi a queda dos templários. Então, assim, a gente, ao longo, se você ler, por exemplo, os principais historiadores que falam sobre os templários, dificilmente você vai encontrar nas crônicas, ou, claro, do ponto de vista moderno, templários cruzada, cavaleiros cruzada, sangue, matou criança. Pô, terrível isso, né, cara? Se você olhar com Jerusalém. Isso, destruíram Jerusalém. Tem crônicas que o sangue, diz que o sangue das entradas de Jerusalém chegava à canela dos cavaleiros, de tanto sangue, tanta morte. Se rolou isso de fato ou não, a gente não sabe, mas existem essas crônicas. Então, óbvio que a violência foi generalizada. Por quê? Você imagina os caras com aquele fervor em nome de Deus, depois de séculos de invasões muçulmanas na Europa, de repente chegam no coração dos caras. Devem ter ficado loucaços mesmo. Deve ter rolado muita violência, né? Então, mas isso até então, Europa medieval, violência para todo lado, era só, né, mais um dia no escritório, né? Só que... Então, para eles, isso não pegava. Óbvio que pra gente, a gente vê isso, a gente sente uma estranheza. Mas fazer esse julgamento, às vezes, é um pouco complicado. Mas quem fez... Pra eles não pegava mesmo, né? Não pegava, cara. Não, normal, matou em nome de Deus. Na verdade, você vai pro céu, cara. Você matou criança muçulmana, você matou... Não, vai pro céu, cara. Deus está contigo. Então, rolava-me. Mas é a mentalidade de 1000 anos atrás, cara. Se hoje ainda tem fanáticos, né? Nossa Senhora. Pô, então você imagina 1000 anos atrás. Era o pensamento dos caras. Mas eram muito violentos, sim. Agora, o que fez isso aí com os templários? Não foram os próprios templários e nem pessoas, vamos dizer, não influentes. Foi o rei da França, Filipe o Belo. Se chama Filipe IV, o Belo. E o cara, porque ele era chamado feio pra caramba. Se você vê uma imagem do Filipe o Belo, o cara é horroroso. Mas o Belo também não é bonito. Então, assim, não tá muito longe, né? Quer dizer, eu não acho, né? Sei lá. Né? Pô, eu sou obrigado a concordar, cara. Caralho, com isso aí. é verdade. Vai ver que já vinha desde essa época. Cara. Vai ver que vem... É uma ironia, né? Às vezes é só uma ironia, né, cara? Imagina, cara. Sarcasmo. Galera, vamos meter um O cara é tão aqui. feio que vamos meter um belo aqui pra... Bela merda que nasceu. Sacanagem. Mas, enfim. O que ele fez? Esse rei, os templários ficaram tão poderosos, tão influentes, os caras literalmente tinham uma esfera de influência que é a Europa inteira. Castelos em todos os países europeus, vários castelos em vários países. Criaram um sistema de cheque, o primeiro sistema de cheque, que você pegava um cheque, por exemplo, em Portugal, ia lá para a Terra Santa e podia sacar aquele dinheiro, aquele valor lá. Ah, que você não sabia. Já naquela época, já? Na Idade Média. Então, assim, isso fez com que os templários crescessem muito geopoliticamente. E esse Filipe IV da França, o cara estava afundado em dívida. Só que era um rei muito influente. França e Inglaterra sempre foram países muito influentes. Para meter a mão no dinheirinho templário, o que o cara fez? Começou a criar histórias, boatos e propagandas para queimar o filme dos templários. E o pior de tudo é que a historiografia diz que ele teve apoio papal. Nessa época aí, 1307, o Papa já tinha bem menos poder do que ele tinha no início. Então ele meio que jogava junto com os reis também. E aí... concordou com aquilo, né? Meio fez vista grossa. Os templários estão mijando na cruz, os templários estão... Isso é fato mesmo. Essa foi uma das acusações. Era urinar na cruz, praticar sodomia, né? Ou seja, homossexualidade dentro da ordem, pederastia e serem avarentos e terem casos com mulheres, enfim. E, o pior de todos, satanismo. Eita. O Bafomete e tal, né? Aquela figura macabra lá, atribui-se aos templários, de acordo com a narrativa do Filipe. E aí,
Game over. Fuderam com os templários Isso. da França inicialmente. Na França, inicialmente. E aí, com a ordem papal, com a bula do Papa, começou a espalhar para a Europa inteira. Ó, tem que dissolver essa ordem aí diabólica. Dissolve a ordem, não rola mais. E os bens têm que ser entregues. Os bens da França, que era o principal país templário naquela época, ia todo para Filipe. E o restante ia ser dissolvido em outras ordens, tipo a ordem dos hospitalários, né? E tal. Então, o que levou à queda dos templários foi eles terem crescido demais e a França tá na bosta demais, entendeu? E aí acabou tendo esse embate aí ideológico e eles acabaram sendo reprimidos. Eles perderam pra um boato. Foi para um boato. Cara, você vê a força do marketing, né? Sim. Porra!